O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje, o Revista da Cidade abre espaço para um tema cercado de dúvidas, preconceitos e também muita desinformação. Vamos falar sobre religião, respeito e conhecimento. Afinal, o que é a Umbanda? Quais são as diferenças entre Umbanda, Espiritismo e Candomblé? E por que tantas crenças de matriz africana ainda sofrem com a intolerância religiosa em pleno século XXI? Para esclarecer essas e outras questões, vamos receber Arif Amaral Melo, que participa dessa conversa especial, trazendo explicações sobre os fundamentos da Umbanda, o significado dos orixás e das entidades, além de responder perguntas que muitas pessoas têm curiosidade de fazer, mas nem sempre encontram espaço para dialogar. Durante a entrevista, também vamos entender por que termos usados de forma pejorativa acabam reforçando preconceitos, qual a relação entre intolerância religiosa e racismo e desmistificar ideias equivocadas que ainda associam religiões afro-brasileiras ao mal. É um bate-papo de informação, reflexão e respeito à diversidade cultural e religiosa do nosso país. O Revista da Cidade começa agora! Muito bem, minha gente, sextou e o Revista da Cidade é realizado com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o PNAB, do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Você pode acompanhar a nossa programação, estamos ao vivo agora na televisão, mas você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais, tá bom? facebook.com/TVC Ourinhos, tem uma live lá ao vivo agora, depois a gente vai fazer recortes dessa entrevista e postar lá no nosso Facebook também, então se você não curtiu ainda, curta lá. youtube.com/TVC Ourinhos também está tendo transmissão ao vivo lá agora. E depois no Instagram a gente vai repercutir as fotos dos bastidores dessa entrevista, tá bom? @TVC Ourinhos. Além do nosso site, onde a gente também está transmitindo ao vivo agora, o www.tvcourinhos.com, onde você pode acompanhar toda a programação linear que passa na televisão, tá bom? E tem uma aba lá, Fale Conosco, você pode mandar mensagem, sugestão de pauta. A gente tem recebido muitas sugestões de pautas aqui, isso é muito interessante. O assunto de hoje é muito instrutivo, muito informativo. Eu recebo o professor e pai de santo Arif Amaral Melo. Arif, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando um assunto que eu gosto tanto. E é uma coisa muito necessária a gente ter esses momentos da nossa voz ser ouvida, né? Porque como a gente está passando por esses problemas, né? A gente vai falar sobre eles, né? Principalmente a desinformação, né? Então, para mim, a parte mais importante para combater a intolerância religiosa, principalmente, que acho que talvez é o maior problema que os praticantes de religião de matriz africana têm hoje no Brasil, é justamente o contrário da desinformação, é a informação. Exato. Né? Você ter acesso, saber as coisas, né? E a gente só vai saber as coisas tendo visibilidade, né? Então essa é uma oportunidade de ter essa visibilidade para a gente lidar com essa questão. Então é um prazer muito grande estar aqui. Afinal de contas, a gente já discute sobre todas as religiões, né? A gente não pode deixar nenhuma de fora, né? Uhum. Arif, o que é a Umbanda para quem, assim, não conhece nada da Umbanda, em termos, assim, bem leigos? Certo. Então eu vou responder a sua pergunta para que ela seja, vamos dizer assim, didática para a pessoa que não sabe realmente nada, só ouviu falar, tá?
A Umbanda é uma religião espiritualista, ou seja, ela trabalha com espíritos, né? Então, é uma religião em que a espiritualidade, ela fala diretamente com quem a procura. Para fazer uma comparação, quando eu vou na igreja católica ou eu vou num culto evangélico, né, eu converso com Deus, Deus me responde através de sinais, né, que pode ser chamado de milagre, né? Então eu fico atento ao universo para que Deus fale comigo. Deus não vai mandar, a não ser que eu seja um grande profeta, como Moisés, que conversou diretamente com Deus e tudo mais. Eu não tenho acesso à palavra de Deus que não seja a Bíblia ou que não seja o próprio Deus, né? Nas religiões de matriz africana, no meu caso a Umbanda, né, que é o meu lugar, né, de fala, então o que eu costumo dizer? Uma vez no terreiro aconteceu isso, uma criança veio perguntar, mas o que é isso daqui? Uma criança de 10 anos. Inocente, né? Sim, mas o que é isso daqui, né? E o boiadeiro, né, que era um espírito que estava incorporado em mim, ele falou assim, quando você vai na igreja, você não fala com Deus? Você não fica esperando o sinal? Então, aqui, Deus fala com você diretamente. Então, eu sou um espírito que estou falando por esse médium aqui. Um porta-voz? Um porta-voz, eu estou trazendo uma palavra que Deus está transmitindo para te dar um conselho, para te fazer uma pessoa melhor na sua vida, para limpar qualquer carga negativa que esteja com você. Então, a Umbanda é uma religião que trabalha com espíritos, né, e trabalha para o bem, né, para trazer progresso, para trazer cura, para trazer evolução, para trazer um monte de coisas boas, né? Infelizmente, muita gente não compreende isso, né? Mas é uma religião em que Deus vem e fala para você o que você precisa fazer para melhorar, o que você tem que cortar da sua vida para melhorar, sempre para melhorar. O pessoal fala muito de candomblé e de umbanda, além do espiritismo que o pessoal chama assim, tipo de mesa branca, né? Sim. Espiritismo, umbanda, candomblé, eles estão tudo ali, é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A Umbanda, ela tem ela tem uma influência, né? Porque a Umbanda, ela é a mais nova dessas três religiões que você falou, né? O candomblé é bem mais antigo, né? O candomblé a gente pode considerar que o candomblé existe desde a chegada dos africanos aqui no Brasil, né? Daí você tem depois, né, vindo da Europa, o espiritismo, né? Me parece que não é muito correto chamar de espiritismo kardecista, né? Nem a própria palavra espiritismo, mas é a palavra que a gente usa, né? E tem essa semelhança porque trabalha com espíritos, né? O candomblé, né, eu vou falar bem superficialmente, porque não é meu lugar de fala, então eu vou falar somente o necessário que me cabe, né? Porque eu não sou iniciado. Então, o candomblé, ele trabalha com orixás. Então, Oxalá, Xangô, Ogum, Oxum, com os orixás. O foco principal é o orixá. E o ritual de iniciação, né? Então, assim, para a pessoa falar, como a gente conversou até antes, né? Para a pessoa falar assim, ó, eu sou do candomblé, ela tem que se iniciar no candomblé. Né? Caso contrário, você é um abiã, você é um não iniciado. Eu só sou telespectador. Eu tô ali para conhecer, mas espectador. Exatamente. Mas eu não sou ainda um membro oficial daquele culto. No espiritismo, se trabalha também com o espírito de pessoas que já morreram. Então, veja bem, no candomblé você tem os deuses, você tem os orixás, você tem a divindade. No espiritismo você tem os espíritos, né? Que são os mestres, os guias, com os termos que são usados, né? E na Umbanda você também tem os guias, certo? No espiritismo e na Umbanda você trabalha com espíritos de pessoas que já morreram. Então são espíritos de pessoas que caminharam pela Terra, fizeram a passagem, depois eles voltam para ajudar as pessoas. Só que no espiritismo existe uma limitação do arquétipo do espírito. O que é esse arquétipo? Como ele se apresenta, né? Então, no espiritismo, ele vai se apresentar como um médico, ele vai se apresentar como um professor, ele vai se apresentar de uma forma mais próxima da sua originalidade, que é europeia. Mais elitista?
Existe uma crítica em torno disso, mas eu prefiro não entrar nessa polêmica, porque eu vou estar falando do outro. Sim. Então, como eu não quero que falem mal da minha, né, eu não vou atribuir essa questão no outro, né? E já na Umbanda, mas pegando um pouco desse gancho que você trouxe, esses guias são quem? São ex-escravos, africanos, são ex-escravizados, né? São escravizados africanos, são escravizados indígenas, são mulheres do campo, mulheres que sofreram, homens que sofreram, né? Pessoas que viviam em situação difícil, às vezes pessoas até que não tinham uma vida lá muito exemplar. Não poderia ter alguma similaridade com os santos da Igreja Católica ou não? Não, no caso das entidades não, porque são pessoas que andaram pela Terra e estão ajudando, estão vindo através de um laço que a gente chama de ancestralidade. Né? Na minha tradição de Umbanda, essa ancestralidade se manifesta de duas formas. Ou pela sua história, e aí você tem na sua história o seu pai, sua mãe, seu avô, seus bisavós, seus tataravós, seus pentavós, e a árvore vai subindo. Então, muito provavelmente, os guias que estão com a pessoa passaram por essa árvore. Estão lá em algum lugar e estão vindo ali, trazendo para você o legado da sua família. Olha que legal. Isso a gente chama de ancestralidade. Então, ele está lá em algum lugar naquela árvore toda, um tio-avô, um tio-bisavô, tá ali. Tem alguém ali, né, todos os seus guias, tá ali nessa miríade de coisas para chegar até onde você está agora. Então, todo médium carrega o legado da sua família consigo. E também tem a questão da ancestralidade da terra. Então, por exemplo, eu não faz parte, por exemplo, do grupo de espíritos que trabalha na Umbanda, sei lá, um samurai, por exemplo. Porque não faz nenhum sentido. Nunca teve samurai no Brasil. Ele não teve nessa terra, né? Tem um caso bastante emblemático que eu vi num vídeo de uma moça, uma mulher, ela segue a linha da bruxaria, uma bruxa. E ela foi fazer um feitiço com Oxum, que é o orixá da beleza, do amor, né? E ela sonhou com a orixá, e a orixá falou para ela. Ela falou, filha, não vai funcionar. Por quê? Eu não sou sua ancestral. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta eu quero que o Arif fale pra gente se a Umbanda pratica o mal, porque a gente ouve muito isso, né? E a gente quer saber se realmente isso procede ou não tem nada a ver com a religião. A gente volta já já. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Nós temos uma atividade diferente. Vocês terão que inventar uma história. Pode ser um filme? Somos a Cabonete, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonete, a internet de todos.
Estamos de volta com o Revista da Cidade. Olha, quem nunca ouviu dizer que Exu é o diabo, né? O temido diabo. E hoje eu vou fazer essa pergunta aqui pro Arif e também saber, Arif, se a Umbanda, ela pratica o mal, como muitas pessoas dizem. Bom, então vamos lá. Primeiro já vou esclarecer uma coisa. Exu é uma coisa, diabo é outra. Não tem como... É a mesma coisa que eu falar que uma planta é uma pedra. Mas a imagem dos dois é parecida? Porque parece que às vezes a gente passa nessas casas que vendem produtos e vê com chifrinho, o pessoal fala, é o Exu. Vou falar sobre isso também. É importante. Sabe onde que começa essa história? Começa lá na África. Um pastor anglicano, ele é um nigeriano, chama Samuel Crowther. Quem quiser depois pode até pesquisar. O Samuel Crowther, ele é um pastor anglicano, nigeriano, que ele é salvo de um naufrágio, alguma coisa assim, e ele vai se tornar teólogo dentro do anglicanismo, da tradição protestante. Ele vai simplesmente fazer a tradução da Bíblia do inglês para o Yorubá. Né? Então lá na Inglaterra ele vai fazer isso. O que acontece? As religiões, né, as divindades africanas, não tem como você transferir ou fazer uma tradução fiel. Por quê? Porque são orixás, são divindades, é outra cultura, é outra língua, é tudo outro. Mas ele tenta fazer esse esforço de tradução. Na cultura iorubá, de onde vieram os orixás e o orixá Exu, não existe um inimigo, não existe o opositor, não existe uma luta entre o bem e o mal. E aí, como é que o Samuel Crowther vai fazer essa tradução, já que não existe a ideia de essa dicotomia entre bem e mal? E aí, na hora que ele vai traduzir as palavras do Antigo e do Novo Testamento, sei lá, por exemplo, o diabo foi lá tentar Jesus no deserto. Não tem como colocar. O que ele coloca então? Exu. Porque é o mais próximo. Porque quem é Exu dentro da cultura urubá, da cultura dos orixás? Exu, ele não é mal. Exu, ele é o movimento em si. Então, Exu trabalha com a responsabilidade das pessoas. Ou seja, se você faz alguma coisa, isso vai repercutir de alguma forma. E você não é culpado, você é responsável por aquilo. Então, vamos colocar um caso extremo. Eu vou lá e bato numa pessoa. Isso vai ter uma repercussão. Sim. Se eu tiver que responder juridicamente, se alguém comprar a briga daquela pessoa e me bater, não é Deus me punindo. É a responsabilidade daquilo que eu tenho. Então, Exu faz isso. Ele abre o seu olhar sobre as coisas e agora você se vira. Certo? E isso não é muito bem visto dentro da tradição cristã. Né? Porque Exu, e se ele tiver que fazer com que você sofra para você aprender, ele vai fazer você sofrer. Porque Deus também fez isso. Sim. Mas Deus não é visto dessa forma, né? Deus é sempre o Pai bondoso. Deus é sempre o Pai bondoso. Então, Exu não tem essa. E isso impacta, né? Porque a gente está acostumado com o conceito de misericórdia, com o conceito de libertação, de tudo mais. E Exu, ele vem... E de que nós somos 100% bons também. Exatamente. Né? Exu vem mostrar um espelho. Ó, você é assim. E isso a gente não quer ver, Isso ninguém quer ver. Então, ele recebe a peste diabo pela primeira vez. Os escravizados chegam no Brasil através dos navios tumbeiros. Quando chega aqui, né, começa a criar-se a tradição de cultuar um outro tipo de Exu, que é a entidade. Aí você vai ver Tranca-Rua, Marabô, Veludo, Morcego, todos esses nomes. Aí vão para a imagem de chifrinho, que é o que a gente passa e pé vê. de bode, rabo de seta, né, orelha de elfo, né, aquela orelha pontudinha, dente de vampiro, a gente vai ver esse tipo de coisa. Por que que existem essas imagens assim? Hoje essas imagens estão caindo em desuso. Ah, é? Graças a Exu. Essas imagens estão caindo em desuso. Por quê? Porque num momento em que você faz parte de um grupo que é extremamente oprimido,
A única forma que eles encontraram de se defender é o medo. É o medo. Então, o que acontece? Para você causar medo, você tem que ter uma postura agressiva, vamos dizer assim. Então, você vai ter medo mesmo de uma imagem de um cara com chifre, pé de bode, e rabo pontudo, e dente de vampiro, e essas coisas. Então, essas entidades chamadas Exus, né, não é só na aparência, os nomes também. Né? Tranca-rua, Senhor do Cemitério, Rei da Calunga. A gente ouve as músicas, a gente ouve as músicas, que tá sempre no cemitério. Tem Exu Beelzebu, Exu Lúcifer, né? Tem esses nomes. Por quê? É para causar um impacto. Geralmente esses Exus, que são espíritos de pessoas que morreram, foram mortos em contexto religioso. Provavelmente a igreja perseguiu e matou essas pessoas. Então quando eles voltam para trabalhar na Terra como Exus, eles voltam com a postura do desafio. Ou seja, eu vou vir transmutado naquilo que as pessoas mais têm medo, que é o diabo. Mas daí você ter uma aparência assim, para você ser o diabo, tem uma grande distância. Por quê? Porque o diabo é uma figura cristã. Então, os Exus, eles não têm... Não existe diabo no candomblé e na Umbanda. Não existe essa dicotomia. Então, existe Deus, né, que a gente chama de Zambi, ou Olorum, a energia primordial, mas ele não é personificado, ele não tem uma cara humana. Tem a figura de Deus, mas não tem a figura do diabo. Isso, não tem a figura de Deus, mas não tem um opositor. Um opositor aí. Na nossa filosofia, vamos dizer assim, na nossa teologia, Zambi, Olorum, Deus, ele cria os orixás para os orixás criarem o universo, criarem o homem, criarem a terra. E aí, nesse contexto, a Umbanda trabalha com as entidades que estão abaixo dos orixás. Ou seja, né, existe Olorum, Deus, Zambi, orixás e entidades. Então, essas entidades é que vão fazer esse trabalho mais próximo. Vai fazer o mal? Bom, aí a gente entra numa outra questão. A Umbanda em si tem como seu fundamento não fazer o mal. Porém, vamos pegar uma denominação religiosa qualquer, a igreja X, por ser cristã, a gente já sabe que também não deve fazer o mal. Sim. Mas a gente cansa de ver pastores envolvidos em casos de corrupção, padres ou envolvidos... mesmo religioso excomungando o outro, Sim, né? padres, que Deus te castigue, que você vai receber isso, padres aquilo, envolvidos né? em casos de pedofilia. Sim. Né? Então, é a igreja que está fazendo isso ou é o padre? Sim. Né? Então, no caso da Umbanda, é a mesma coisa. Como a gente tem a questão do racismo, que nós vamos ver depois, atribui-se a Umbanda que a Umbanda faz o mal. Mas, na verdade, não é a Umbanda que faz o mal. A Umbanda prega que não se faça. Mas a gente tem pessoas dentro da religião que se apropriam do discurso, geralmente para ganhar dinheiro, porque ninguém faz a maldade de graça, né? E se, vamos dizer assim, se apropria do, eu sou um bandista. Mas se a pessoa é realmente um bandista, ela não vai fazer o mal. Essa é a grande questão. Mas eu acredito que existam pessoas dentro da religião com má intenção, com má índole, assim como existe em todas as religiões, pessoas com má índole, pessoas mau caráter, né, que vão se apropriar do discurso religioso para se aproveitar das pessoas e fazer o mal. Porque você não vai fazer o mal só para o alvo, vamos dizer assim. Sim. Você está fazendo mal para si mesmo, está fazendo mal para pessoas, está fazendo mal para todo mundo. Mas não é a religião, é a pessoa. O ser humano é mau. A gente vai fazer um rápido intervalo. Vocês estão vendo que o assunto assim ele é inesgotável e pelo jeito eu vou ficar com um monte de dúvida. O Arif vai ter que voltar. Mas na volta a gente quer falar sobre um tema muito importante que é a intolerância religiosa. Por que ela ainda persiste em estar no nosso meio e o racismo. A gente volta já já. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC.
Amanhã nós temos uma atividade diferente. Vocês terão que inventar uma história. Pode ser um filme? Estamos de volta e hoje falando de um tema muito interessante, intolerância religiosa, e abrindo nossas cabeças para novas possibilidades, né? Arif, por que se oferece comida e bebida, né, nos rituais? A gente vê o pessoal às vezes comendo, bebendo, inclusive fumando, né? A entidade, ela bebe e fuma? Vamos lá, vou tentar ser o mais rápido possível. A entidade bebe e fuma quando está incorporada. Muita gente acha que é porque é o vício. Acha que a entidade é viciada em álcool e fumo. E não é assim, tá? O álcool e o fumo são fundamentos. Como assim? O álcool, ele limpa. Tanto é que quando a gente passou a pandemia, o álcool explodiu nas casas das pessoas, de tantas pessoas limparem as coisas e limparem a si mesmo. Então o álcool é um elemento de limpeza que limpa o médium por dentro e limpa o seu campo energético. Ah, mas eu vi no terreiro a pessoa encharcando, bebendo um monte. Aí não é o espírito. Aí é o médium que gosta de beber. Uhum. O cigarro é a mesma coisa. É a defumação. Ou seja, é trazer a fumaça para dentro do corpo e para o ambiente, libertando o ambiente de qualquer energia negativa que esteja rondando. Assim como também tem a defumação na missa, né? Sim. O padre vem, defuma a igreja. Lá, é sim. O mesmo princípio. O princípio do fogo e da fumaça para limpar o ambiente. Na oferenda, quando você oferenda, você não está oferendando para o espírito, que o espírito não vai comer aquilo ali. Uhum. Aquilo lá é físico. O que você faz você dedica a sua energia naquela oferenda, fazendo o seu pedido, cultuando a sua fé. O espírito se apropria daquela energia para trazer o benefício para você. Ou seja, na verdade, quando você oferenda para a entidade, você está oferendando para você mesmo, porque aí ela vai se apropriar daquela energia para te trazer benefício. Olha só. Basicamente é isso. Muito bom. A gente, às vezes, passa em frente, né, aos terreiros de candomblé, de umbanda, e vê que tem rituais, tem tambores, tem músicas, o pessoal está dançando. E parece que a gente tem aquela ideia de que religião tem que ser sempre aquela coisa fechada, aquela coisa triste, aquela coisa para baixo, muitas vezes até mórbida, né? Porque a gente vê algumas religiões com algumas atitudes mórbidas, a gente não para refletir que aquilo é mórbido, né? Isso faz parte de um certo preconceito que a gente não consegue se livrar? Bom, existe uma ligação muito forte, né, entre a intolerância religiosa e o racismo. Já vou entrar com o pé na porta, vamos dizer assim. Por quê? O espiritismo, que a gente conversou no começo, ele não sofre esse tipo de perseguição. Não se vá de centro espírita querendo tacar fogo em tudo. Né? Exato. Você não vê ninguém chutando a porta de um templo budista. Você não vê ninguém chutando a porta de uma igreja evangélica. Então, o que acontece? Mas por que, então, se incendeia terreiro, né? O Dia de Combate à Intolerância Religiosa, que é em janeiro, né, ele é uma data que marca a morte de uma mãe de santo, que ela morreu por perseguição religiosa promovida por um jornal de uma igreja evangélica. Olha que o impacto disso. Mas por quê? Porque é puro e simples. As religiões... Umbanda, Candomblé, elas são uma religião de negros. E num país racista como o Brasil tudo que vem do povo negro é considerado menor, é considerado menos importante, é considerado sujo, é considerado do mal. Né? Por quê? Porque isso é sistematicamente parte do nosso processo de colonização. Eu estou num lugar de privilégio. Né? Já me perguntaram, você já sofreu algum tipo de intolerância? Muito pouca. Só por quê? Porque eu estou num lugar de privilégio, eu sou branco. Sim. Mas eu tenho certeza que se eu fosse um sacerdote negro, eu com certeza já estaria sofrendo todo e qualquer tipo de perseguição. Porque isso acontece. E onde está embasado nisso? Única e exclusivamente no racismo, infelizmente.
Para as pessoas que não conheciam a religião e por meio dessa entrevista ficaram interessadas, aqui em Ourinhos é possível encontrar hoje terreiros que funcionam e que acolhem as pessoas assim? Olha, quem quiser pode me procurar, deixar meu arroba aí, né? deixar. Me procurar. Né? Eu ainda não tenho o terreiro físico. A gente acha você nas redes sociais? Nas redes sociais. Qual que é a sua rede social? Eu tenho a rede social que é o meu nome mesmo, né? Arif Amaral Melo, e eu também tenho uma página que é só dedicada à religião, que se chama A Vida e o Tarô. A Vida e o Tarô, é no A Vida e o Instagram? Tarô, é no Instagram, as duas são no Instagram. No Facebook também eu tô como Arif Amaral Melo, pode me achar lá. Eu uso muito pouco o Facebook, mas o Instagram, as duas contas eu sou ativo. Eu fiz essa conta A Vida e o Tarô porque como eu sou tarólogo também, e aí esse site, né, essa página do Instagram eu uso só para questões da religião. Então lá tudo que eu penso, tudo que eu faço, eu coloco lá. Quem quiser me procurar lá, pode ficar à vontade. Olha só que bacana. Tá aí o recado para você, é sempre bom a gente abrir a nossa cabeça para novos diálogos, né? Às vezes a gente fica fechado na nossa caixinha e a gente cai naquela bobeira de achar que só aquilo que a gente faz é que é certo, só aquilo que a gente faz é correto e o que o outro faz tá errado, né? Pra gente mudar isso, conseguir reverter, a gente tem que parar um pouquinho, colocar o pé no freio e ouvir o outro e, acima de tudo, né, ter amplo respeito, né? Tem espaço para todo mundo exercer a sua religião e preconceito não leva ninguém a nada, seja ele qual for o preconceito. Arif, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu acho que você tem que voltar, né? Tarô é um assunto que as pessoas gostam muito de saber, né? Tarô, búzios, né? Você que é tarólogo, acho que você podia vir um dia só para falar pra gente. Vem com o maior prazer. Como é que funciona tudo isso? Vem com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora também. Para você um excelente final de semana e a gente volta em edição inédita nesta segunda, às 3 da tarde. Até lá, tchau, tchau. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC,